Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Começando então mais uma aula, aula do capítulo 26, segundo livro dos Crônicas, onde nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Estarei aqui lendo e depois falando a respeito daquilo que a gente pontuar aqui, alguns itens de importância dentro desse texto. Não tem como falar todo o texto, porque senão o áudio e o vídeo fica muito longo, né? Mas vamos ler aqui, e na medida que formos lendo, nós vamos pontuando aqui, tá ok? Juntamente com os irmãos. Capítulo 26, segundo livro das Crônicas. Diz assim: Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Então nós vemos o que aconteceu com Amazias no capítulo anterior e hoje estaremos falando a respeito do seu filho Uzias, né? Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Então, o reinado de Uzias foi um reinado próspero, um reinado bastante longo, né? 52 anos reinou Uzias. Então, comparando aos reinos, né, aos reinados anteriores, né, os reis que passaram, Uzias foi o que mais durou no trono. E fez o que era o Senhor reto aos olhos do Senhor, que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Então, em primeiro lugar, né, a gente pode pontuar aqui para o sucesso do reinado de Uzias foi que ele fez o que o Senhor aprova. Ou seja, em outras traduções, o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Uzias, ele, por observar, né, aquilo que o Senhor, né, requeria nas leis, né, para o povo, ele se aplicou em conhecer a vontade do Senhor e passar para o povo. Porque não basta apenas você conhecer a vontade do Senhor, você precisa ensinar. Você que tem um cargo de autoridade, assim como Uzias era rei, então ele precisava, era importante que ele ensinasse o povo, passasse para o povo, né, juntamente com os sacerdotes, tá, os levitas, que tinham essa incumbência de ensinar o povo a lei do Senhor. Então ele precisava chamar o povo para adorar o Senhor. O grande segredo, né, o segredo da vitória, o segredo da conquista dos reis de Judá foi isso. Foi que eles se aplicaram, né, a maioria dos reis de Judá, do reino de Judá, se aplicaram em passar para o povo as leis e chamar o povo à adoração ao único Deus. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus fez-o prosperar. Deus o prosperou. Por que Zacarias? Zacarias foi profeta, né? Então, Zacarias, enquanto ele estava instruindo o rei Uzias, enquanto o rei Uzias ele conhecia as instruções através de Zacarias, o Senhor o fez prosperar. Ou seja, enquanto ele se dedicou a buscar o Senhor, o texto está dizendo, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto ele buscou, Deus o fez prosperar. Aqui está o segredo. Enquanto buscar o Senhor, isso pode ser aplicado para os nossos dias. Enquanto nós buscarmos ao Senhor, o segredo, o sucesso,
né? Se é que pode-se dizer assim, o segredo da nossa vitória está em buscar ao Senhor. Ok? Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois, essas são as cidades dos filisteus, tá? Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas, que eram os povos que estavam vivendo ali vizinhos, né, do território de Judá. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. Então ele conquistou até os amonitas. Pagavam tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Como eu disse, o sucesso do reinado de Uzias foi ter buscado ao Senhor, e Deus o fez prosperar. Uzias construiu fortes torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Então ele começou a construir uma fortaleza em Jerusalém. Também ele construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, muitos poços, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície, ou seja, nas montanhas, também na planície. Ele mantinha trabalhadores em seu campo e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Então, o reinado de Uzias foi um reinado próspero. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. Então ele foi bem sucedido tanto na área da agricultura, pecuária, né? E também no seu exército, ok? O total de chefes de famílias no comando dos homens de combate era de 2.600 homens. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Então o exército era bem poderoso. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Então, ele não só preparou os soldados, mas também ele preparou as armaduras, né, para os soldados irem para a guerra. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. E assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Então, é isso que Deus faz com aquele que resolve, que decide buscar o Senhor, né? Ele faz, o Senhor prospera, o Senhor faz prosperar e as pessoas podem evidenciar na sua vida aquilo que Deus ele vem fazendo, ok? Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Aí que está. É o que eu venho dizendo sempre, né? Não basta você começar bem, você precisa dar sequência, né, naquilo que você começou e terminar bem, tá bom? O problema aqui é que deixou a soberba. Esse sentimento de soberba, orgulho, é o que procede à ruína do homem. E é o que aconteceu com ele. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ou seja, irmãos, cada um no seu lugar. Você foi chamado para uma tarefa, faça aquilo ali, faça com excelência. Mas não queira tomar o lugar do outro. Se ele era rei, ele não era sacerdote. Ele era rei. Para as coisas de Deus, e Deus leva muito a sério isso,
Deus separou pessoas lá atrás, em Moisés. Em Moisés, Deus constituiu a liturgia de quem poderia entrar ou sair do templo e quem poderia oferecer sacrifício, que era os sacerdotes da linhagem de Arão e também os levitas, que eram os trabalhadores, aqueles que apoiavam no trabalho do templo, do tabernáculo. Nessa época aqui já era o templo, que feito por Salomão, mas antes do templo eram eles os trabalhadores do tabernáculo. E ele vai entrar, vai fazer algo que não podia ser feito, mais à frente, lá atrás, parece que ele não leu a história do primeiro rei, que foi Saul, que tentou fazer a mesma coisa e se deu mal, e ele comete o mesmo erro de Saul aqui, entrando no templo para queimar incenso. Isso não poderia ser feito de maneira alguma. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes e os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Esses homens eram corajosos, enfrentaram o rei, mas o que eles estavam falando era o certo, era corretamente. Eles estavam corretos na sua fala, eles foram corajosos e vamos ver no que vai dar. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor. Surgiu lepra em sua testa. Então, para você ver. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Olha só como é que as coisas acontecem, Como que as coisas são. Ele entra no templo, ele não afronta somente o sacerdote, ele afronta o Senhor. Porque um rei, ele crescia sendo ensinado as leis. E ele, com certeza, quis passar por cima. O texto nós lemos lá atrás, que por Deus ter abençoado e prosperado o seu reinado, ele então deixou que o orgulho e a soberba brotasse no seu coração. E isso foi a queda do seu reinado, Porque ele vai entrar no lugar santo, fazer algo que ele não competia a ele fazer. E isso custou muito caro para ele, porque de primeiro o Senhor logo colocou uma enfermidade nele. Então, eles tiraram, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então, o que aconteceu foi que Deus tirou ele do reino, do trono. Seu filho Jotão começou a executar, seria o sucessor, mas começou a executar as tarefas, começou a governar para o seu pai, porque o seu pai teve que viver separado da congregação. Ele teve que sair da cidade, sair e ficar excluso, porque estava com a lepra. Nessa época aqui, um leproso não podia fazer parte, junto da congregação do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. O profeta Isaías é contemporâneo do profeta Zacarias, que ensinou, o rei Uzias as leis do Senhor, mas pelo visto aqui, ele ignorou algumas coisas devido ao seu orgulho. Okay? Uzias descansa com seus antepassados e foi sepultado perto deles num cemitério que pertencia aos reis, pois
o povo dizia, ele tinha lepra, seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então ele não pôde nem sequer ser sepultado junto com os outros reis. Né? Para você ver o tamanho né, dessa enfermidade que era a lepra nessa época, era uma espécie de uma doença incurável. Né? Então você vê que ele começou muito bem. O problema é quando a gente termina. Né? E aí que tá. Você quer terminar bem, você precisa permanecer aonde você foi chamado. Não queira inventar, não queira passar por cima daquilo que já está estabelecido, porque o Senhor não tem por inocente, tá bom? O que esse capítulo nos ensina é que, em primeiro lugar, devemos buscar o Senhor, aprender as leis, aprender os mandamentos, aprender a palavra de Deus, e que a palavra de Deus ela venha reger a nossa vida. Porque a partir do momento que nós aceitamos ter uma vida ao lado do Senhor, nós precisamos entender que Ele é que rege as regras para nós vivermos. Então, faça isso, tá bom? Deixe que Deus governe a sua vida. Não queira dar pitaco naquilo que o Senhor está fazendo, porque você pode perecer, como pereceu o rei Uzias. De lepra, porque desobedeceu à vontade do Senhor, fez o que não era para ser feito. Teve um governo, né, a gente leu aqui, muito poderoso, muito próspero, mas no final da sua carreira resolveu fazer o que dava na sua mente, na sua cabeça. E é isso que tem sido a causa de muitas ruínas de homens e mulheres de Deus que não observam a vontade do Senhor e resolvem fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade. Que nós possamos aprender com esse capítulo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até o próximo capítulo, ok? Se Deus permitir. Fiquem todos na paz.